Olá, hoje vamos falar um pouco sobre orelha ou órgão vestíbulo coclear. A visão histológica e um pouco de embriologia também, né? Esse sistema é conhecido também como audição, né? Mas ultimamente a anatomia classificou como orelha, fica mais fácil de entender. Então, esse tipo de estudo nós encontramos em todos os livros de histologia. No livro do Junqueira e Carneiro, Histologia Básica, ele está inserido no capítulo 23 como sistema áudio-receptor. Então, existem várias versões dessa denominação, mas o mais conhecido atualmente é a orelha, como estrutura anatômica, órgão vestíbulo coclear, que é o órgão relacionado com o equilíbrio, né, o vestíbulo, e a cóclea relacionada com a audição. A orelha, anatomicamente, é dividida em três porções principais, né? Orelha externa, orelha média e interna. A externa tem o pavilhão auricular, que é o famoso orelhão, meato acústico externo e a membrana do tímpano. A média tem a cavidade timpânica, membrana timpânica também, a porção interna dela. Os ossículos da orelha média e a tuba auditiva, além de músculo, né, ligamento relacionado com essas estruturas. E a orelha interna, que possui duas porções principais: o labirinto ósseo, onde nós encontramos vestíbulos, canais semicirculares e a cóclea, e a orelha interna, a parte do labirinto membranoso, formado por um tecido conjuntivo e epitelial, formando sáculos, formando estruturas como o trículo, sáculo, ducto semicirculares e o ducto coclear. Numa visão anatômica, então aqui está a orelha, o pavilhão auricular da orelha, meato acústico externo, que vai até o tímpano, né? Tudo isso, orelha externa. Dentro do osso temporal, porção petrosa, tem uma cavidade que é a orelha média, onde encontra os ossículos, ouvido, da orelha. Às vezes eu vou falar até ouvido porque é comum ainda hoje em dia falarmos dessa maneira. E a orelha interna, onde tem o vestíbulo, os canais semicirculares e a cóclea. Então, numa visão histológica, nossa intenção é dar uma visão geral de todas essas porções, mas focando a parte de histologia. A fisiologia e a anatomia complementam esse estudo. O pavilhão auricular, a famosa orelha, né, na verdade é uma placa de cartilagem elástica revestida por pele, com glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas e pelo. Em continuação a esse pavilhão auricular tem um meato acústico externo, que é um ducto em forma de um S, né, de mais ou menos 2,5 centímetros ou 25 milímetros de comprimento, e no primeiro terço dele, indo de fora para dentro, nós temos uma cartilagem elástica, em continuação ao pavilhão auricular, e os outros 2 terços está dentro do osso temporal, porção petrosa do osso temporal. Então, o que reveste essas regiões é uma pele, né, cada vez mais fina conforme vamos adentrando o meato acústico, com pelos, glândulas sebáceas e ceruminosas, que produz o famoso cerumen. Numa visão anatômica novamente, o pavilhão auricular, a orelha, se você pega nela, percebe que ela é mole,
né? Pelo menos tem uma movimentação, né? Porque tem uma cartilagem elástica formando. E em volta a pele. Pele, tem pessoas que têm mais pelos na sua orelha, outras menos, né? Alguns animais têm até musculatura para movimentar esse pavilhão auricular. Nós humanos não temos essa propriedade de movimentar a orelha. O primeiro terço é cartilagem elástica, depois já entra dentro da porção petrosa do osso temporal, vai até o tímpano, ok? Toda essa região é pele, a pele vai ficando cada vez mais fininha, até na região da membrana do tímpano, praticamente reduzir-se a um epitélio pavimentoso estratificado. E uma das proteções da orelha é o cerúmen, a famosa cerinha, e serve para impedir a entrada de estruturas estranhas, né? Insetos, sujeira, inclusive até como impedância do som. Se é muito forte, essa cera pode ajudar a equilibrar esse som dentro do meato acústico externo. Separado logo após o meato acústico externo, nós temos a cavidade timpânica, né, a porção da orelha média, que é um espaço cheio de ar no osso temporal, revestido por epitélio simples, em algumas regiões, cúbico, em outras regiões, pavimentoso. Toda essa orelha média tem essa porção. E a porção do membrana do tímpano, simplesmente tímpano, e uma porção, uma escavação no osso, fazendo parede com a orelha interna, onde estão as janelas oval e redonda, onde tem somente uma membrana conjuntiva epitelial separando a orelha média da interna. Tá? Então, numa visão estrutural, o tímpano é a estrutura que impede qualquer porção física ou mesmo ar de passar da orelha externa para a orelha média nessa região. Se nós observarmos, é uma estrutura rígida, né, onde está associada com 3 ossículos, né, o martelo, bigorna e estribo, os 3 ossículos daqui da orelha média. E veja que essa região é uma cavitação dentro do osso temporal. E de um lado está o tímpano, do outro, depois da articulação dos ossículos, está a janela oval, onde o estribo está associado em cima de uma membrana, e logo abaixo, a janela redonda. Tudo isso está associado com a orelha interna, ok? Bom, e os ossículos? São 3, o martelo, bigorna, malleus, incus e o estribo, estapédio em inglês. É um osso compacto ligado por articulações sinoviais, né? O martelo está ligado ao tímpano, o estribo está ligado à janela oval, a bigorna está entre o martelo e o estribo. O martelo tem o músculo tensor do tímpano e o estribo, músculo estapédio ou músculo tensor do estribo. São músculos estriados, esqueléticos, mas nós não temos controle sobre essa movimentação. São músculos muito pequenos. Estapédio é o menor músculo que nós temos, músculo esquelético que nós temos no nosso organismo. Né? Esses ossículos ficam presos também na parede do osso temporal, através de tendões, né? E se articulam. Enquanto o
martelo está preso à membrana do tímpano, né? E o estribo está preso à janela oval, a bigorna faz a articulação sinovial entre esses dois ossículos. Tá? Faz uma movimentação, de sorte que todo o som que chega e vibra a membrana do tímpano vai vibrar esses ossículos, que vai vibrar esse estribo, movimentando um líquido que vai estar dentro da orelha interna. Okay? Bom, aproveitando essa figura, o tímpano é formado por uma estrutura membranácea, né? Com pelo menos 2 camadas de tecido conjuntivo, com fibras colágenas colocadas radialmente e longitudinalmente, e uma das regiões ele é mais frouxo para poder vibrar essa membrana. Bom, as características da membrana do tímpano: ela é uma membrana delgada, rígida e oval, formada por um tecido conjuntivo com fibra colágena e um pouco de fibra elástica também, o que dá a ela a propriedade de vibrar um pouco. Na superfície interna, ou seja, na parte da orelha média, o epitélio ali é cúbico simples, e na superfície mais externa, voltada para o meato acústico externo, o epitélio é pavimentoso estratificado, que é uma continuação da pele, como nós já dissemos. Né? 4/5 forma pars tensa, que é com fibras radiais e circulares, como dissemos, e 1/5 mais ou menos é a porção flácida, uma região que tem menos fibra, chamada também de membrana de Champnel, que é a porção que mais vibra quando recebe o som. Então, o som que chega pelo meato acústico externo, ele vibra o tímpano, e o tímpano vai vibrar os ossículos, e esses ossículos que está ligado ao estribo vai mexer no líquido que está aqui dentro da orelha interna. Bom, falta também vermos que existe uma porção ligada ao meio externo, a nasofaringe. Essa porção é a trompa de Eustáquio ou tuba auditiva. Né? Essa tuba auditiva liga a parede anterior da cavidade do tímpano até a nasofaringe. Mede cerca mais ou menos de 3,5 cm de comprimento. E ainda temos um epitélio simples, começando lá dentro da orelha média, e quando ele chega até a nasofaringe, já é revestido por um epitélio pseudoestratificado ciliar. E ao longo dessa região temos glândulas serosas na parede, e a função principal dessa tuba é igualar a pressão da orelha média com a pressão do ar atmosférico. Né? Se nós tivermos uma montanha e descermos até o nível do mar, nós vamos perceber que nessa descida existe um barulho na nossa orelha interna, que é a diferença do ar atmosférico. Quem sobe em avião também é a mesma coisa, quem vai para o fundo do mar também é a mesma coisa. Nós temos que equilibrar, por quê? A membrana do tímpano, ela tem que vibrar com pressões do ar igualada, do lado externo, ali no meato acústico externo e dentro da orelha média. Se tiver uma pressão diferente, ela vai formar um zumbido que atrapalha compreendermos o som que está aparecendo por ali. Então, o som que chega aqui pelo meato acústico externo, né? Figura de livros, eu estou utilizando sempre, ele vibra, que ondas sonoras, vai estar vibrando aqui esses ossículos, então é uma movimentação mecânica, e o estribo que está ligado a uma membraninha, né, vai vibrar um líquido que está aqui dentro do labirinto ósseo da orelha interna. E é esse líquido que vai vibrar células que estão dentro da cóclea
para que ocorra a transdução do som, né, de vibração agora hidráulica para impulso nervoso, para ser levado até o sistema nervoso central. Então veja, é uma vibração do ar, né? Depois vibração mecânica, depois vibração hidráulica, depois transforma-se no impulso nervoso que vai até o sistema nervoso central, né? Tudo isso ocorre em sincronia, né, com essas estruturas da orelha externa, da orelha média e da orelha interna. Bom, a orelha interna ela é formada por duas porções principais, né? O labirinto ósseo e lá dentro tem um labirinto membranoso, né? Escavados esses ossos dentro do osso temporal, a porção petrosa do osso temporal. Então, esse labirinto ósseo, vamos por partes. Labirinto ósseo, depois a gente fala do labirinto membranoso. O labirinto ósseo é banhado por um líquido, nós chamamos de perilinfa, que é rico em sódio, pobre em potássio. É semelhante ao líquido intersticial, parecido com o líquido cefalorraquidiano, que vai estar banhando a porção óssea. Nesse labirinto ósseo encontramos o vestíbulo, porções onde se aloja a porção sacular, né, o trículo, sáculo e ducto endolinfático, que é a porção membranácea ou membranosa. Canais semicirculares, são 3 canais, o superior, lateral e posterior, que saem do trículo em ângulo reto entre si, né? E a cóclea, que é um caracolzinho, quem já viu um caramujinho já vai entender como é que é isso. Tem 2 voltas e 3/4 a partir do modíolo, que é um osso central, que projeta uma lâmina óssea que chama de lâmina espiral. Então, nessa figura, ela não reflete exatamente a terceira dimensão, mas dá para ter uma noção dessa estrutura que nós falamos. Então, aqui tem o osso temporal, aqui os ductos semicirculares, né? Aqui a porção do vestíbulo, quanto aqui os canais semicirculares, aqui a porção do vestíbulo, tem o sáculo e o trículo, e aqui a cóclea. Vamos explorar cada um dessas porções. O labirinto ósseo, dentro do labirinto ósseo, nós temos o labirinto membranoso. Lá dentro do labirinto membranoso corre um líquido diferente, que é a endolinfa, rica em potássio e pobre em sódio. E dessas estruturas membranáceas, nós vamos destacar o trículo, na verdade é um saco de tecido conjuntivo revestido por um epitélio pavimentoso simples, em algumas regiões chega a ser cúbico, né? Na região da mácula chega a ser até prismático, tá? E nesse utrículo nós vamos ter então uma regiãozinha mais sensível, chamada de mácula. Na mácula nós temos algumas células de sustentação prismática e células sensoriais pilosas do tipo 1, né, que são piriformes com sinapse nervosa em forma de cálice, e células sensoriais pilosas do tipo 2, que são cilíndricas com sinapse nervosa em forma de botões. Tá? É interessante que essas células sensoriais, as 2 células sensoriais, têm um cílio. Quem já estudou um pouquinho de citologia, né, especializações de membrana, já deve ter ouvido falar de cílio. Cílio é uma estrutura na porção apical de algumas células, uma projeção do citoplasma, e dentro dessa projeção, dentro do cílio, nós temos microtúbulos, né, 9 microtúbulos na lateral e 2 centrais, tá?
que são os responsáveis pela movimentação dessas células. Elas vão ter uma certa movimentação. Mas ao lado desse único cílio que vai ter cada uma dessas células, nós temos de 30 a 100 estereocílios. Estereocílios são apenas projeções citoplasmáticas nessa região apical da célula, e dentro dessas projeções nós temos a actina, que também ajuda na movimentação. E o importante é que essas células, por exemplo, pelo menos a porção apical dessas células, está dentro de uma membrana gelatinosa, né? Uma membrana glicoproteica gelatinosa. Então, reforçando isso como uma figura. Labirinto ósseo, representado aqui por essa porção mais rosa, tá certo? São os canais, canal anterior, posterior, estão colocados aqui em ângulo reto um com o outro, que os canais semicirculares são responsáveis pela aceleração rotacional ou angular. Quando você movimenta a cabeça, aqui dentro existe estrutura para movimentar, assumir essa sensibilidade. Né? E associado ao canais semicirculares tem o utrículo e o saco. O utrículo e o saco são responsáveis pela aceleração linear, ou seja, vejam que nesse desenho foi colocado estrategicamente o utrículo numa posição horizontal e o saco numa posição vertical, porque é a região mais sensível do utrículo e do saco, onde estão as máculas. Né? Enquanto os canais semicirculares responsáveis pelo equilíbrio angular, o utrículo e o saco pelo equilíbrio linear. O utrículo mais pela horizontal, quando você está caminhando, andando de carro, você está sendo equilibrado, sua cabeça está em equilíbrio graças às células sensoriais que estão aqui no utrículo. Quando você sobe um elevador, né, que também é uma aceleração linear, mas de cima para baixo, de baixo para cima, é o sacro, células dessa região que estão sendo sensibilizadas. Tá? E as células são essas daqui, dentro das máculas. Mácula do utrículo, mácula do sacro. Vejam que a maior parte do sacro e do utrículo, células pavimentosas passa cúbica, depois ficam cilíndricas, formando células de sustentação. E entre essas células de sustentação, nós encontramos as células ciliadas, ou células sensoriais, né? Que tem aqui um cinetocílio, um único cinetocílio por célula. Vejo que existem os dois tipos de células, do tipo 1 e tipo 2, sensitivas, né? Associada a terminações nervosas, né? Aferente e eferente, que capta a informação que é gerada nessa região e leva até o sistema nervoso central para nos manter equilibrados. Vejam que essas estruturinhas menores aqui desenhadas são os estereocílios, e esse único aqui é o cinetocílio de cada célula. Eles estão dentro dessa camada gelatinosa, formada principalmente por glicoproteína, e sobre essa camada gelatinosa nós temos os otólitos. Otólitos são concreções de carbonato de cálcio, né? São pedrinhas pequenininhas que formam uma certa pressão sobre essa gelatina, que vai gerar um impulso nervoso através dessas células sensoriais. Né? São pequenas formações mineralizadas que ficam sobre essa gelatina para, inclusive, nos informar sobre a pressão. Toda vez que você sobe uma montanha, ou desce o nível do mar, esses otólitos eles sofrem uma pressão sobre as células ciliadas da mácula. Em cortes histológicos é difícil se preservar muito bem essa gelatina, a membrana otólica, as células ciliadas. É difícil preservar porque é uma camada muito pequena, aqui dentro vai ter um líquido, né? É difícil de se preservar.
Enquanto o trículo detecta a sensibilidade do equilíbrio linear no plano horizontal, o sacro no nível plano vertical. Então ele é achatado e está perpendicular ao trículo, semelhante ao trículo possui também uma mácula. E está ligado ao ducto endolinfático e ao ducto reúnens, como aqui demonstrado. Tá? Vejam que aqui é representado nessa figura praticamente só o labirinto membranoso, né? Os ductos, o trículo, o sacro. Veja que eles estão interligados. Essa é a região do vestíbulo, com o sacro e o trículo, e aqui dos canais semicirculares, ductos semicirculares. E o sacro se reúne aqui com o ducto coclear, ou rampa média da cóclea, através do ducto reúnes, e aqui através do vestíbulo, ele chega até a região do espaço subaracnoideu. Então existe uma passagem, né, onde fica o ducto endolinfático. O ducto endolinfático é importante porque ele vai dissipar parte de um líquido que vai ser gerado dentro da estrutura membranácea. Enquanto aqui fora, entre o tecido ósseo e a membrana, corre a perilinfa, lá dentro dos sacros corre a endolinfa, que nós vamos comentar já já. Bom, nos ductos semicirculares também tem uma porção mais sensível. Então, os ductos semicirculares tem de 10 a 15 milímetros de comprimento, 100 micrômetros de diâmetro, ou 0,1 milímetro, e a região sensível dos ductos semicirculares chama-se crista ampular, que vai ter uma cúpula membranosa também, mas não vai ter otólito, não vai ter aquelas concreções mineralizadas, mas vão ter as células pilosas do tipo 1 e 2. Tá? E aproveitando também as informações que complementa o labirinto, essa porção do labirinto interno, o saco endolinfático. O saco endolinfático é uma extensão do ducto endolinfático, localizado entre a dura mater e a fossa craniana, como já comentamos, participa da absorção da endolinfa e possível defesa imunológica, né? Reforçando essa porção. Então, é uma escavação nosso temporal que chega até ao espaço subaracnoideu. Tá? Por isso, muito desse líquido cefaloraquidiano acaba formando aqui o que nós chamamos de perilinfa. E a cúpula, onde ela está? Está na região da ampola. Tá? Veja, os ductos semicirculares tem uma região mais sensível, está aqui. Né? É uma dessas porções próximas do trículo, mas é onde está a ampola ou crista ampular. As células sensoriais tipo 1 e 2 estão aqui. E tem uma cúpula gelatinosa também que intercepta o líquido, a endolinfa que está correndo aqui dentro, né? E conforme ela movimenta para a direita, para a esquerda, ocorre a aceleração angular. Como nós temos os ductos colocados nas 3 posições do espaço, então nós temos a sensação de rotação, né? Aceleração, repouso. Então, quando movimenta, está acelerando. Quando para, estamos aqui no repouso. Corte histológico para ver essa região também é complicado. Uma figura de livro aqui mostrando a cúpula, aqui gelatinosa, sobre aqui as células ciliadas, né, que estão associadas à terminação nervosa para levar até o sistema nervoso central a informação do equilíbrio angular. Bom, como disse, nós vamos tentar passar rapidamente por uma visão histológica.
e chegamos na cóclea. Cóclea, enquanto sacro, utrículo, canais semicirculares estão relacionados com o equilíbrio, né, da nossa cabeça, do nosso corpo, nós temos uma estrutura relacionada com a transdução do som, né? Como é que nós captamos e passamos essas informações para o sistema nervoso central, o sistema do som. Aqui está um corte histológico. Se nós dermos uma olhadinha, a cóclea ela é formada por 2 voltas e 3/4 de volta, como se fosse um coramujo. Se nós fizermos um corte nessa região, podemos ver, ó, vários espaços. E as voltinhas estão aqui, ó. Voltinhas estão aqui, né? A base maior, onde vai ser os sons, produzir os sons agudos, e as bases mais fininhas, menor em cima, os sons mais graves. Mas vejam que, se nós acompanharmos essas voltinhas, ela se repete. Essa estrutura aqui é igual a essa daqui, que é igual àquela lá, que é igual a essa. Então, veja que existe o canal, a porção interna dessa estrutura. E esses canais, nós temos 3 rampas em cada voltinha dessa. A rampa vestibular, a rampa média, que é o próprio ducto coclear, e a rampa timpânica. E essa é a porção do labirinto membranoso. O principal desse labirinto membranoso é o ducto coclear. Podemos chamar de rampa ou escala média. Esse ducto ele se espiraliza em torno do modíolo. O modíolo é o osso principal. E dentro desse ducto coclear corre a endolinfa e está localizado entre as rampas vestibular e rampa timpânica, unidos pelo helicotrema. O helicotrema é uma passagem que a perilinfa consegue passar entre a rampa, entre os 2 tipos de rampa, timpânica e a rampa inferior. Dentro do ducto coclear, a estrutura que mais chama atenção, que é a parte mais sensível, né, para se detectar o som, é chamado de órgão de corte. Né? Esse órgão de corte está localizado em cima de uma membrana basilar, e ele fica associado à parede que tem um ligamento espiral, onde tem a estria vascular. A importância dessa estria vascular está na produção da endolinfa. Enquanto a perilinfa é um líquido parecido com o líquido cefalorraquidiano, a endolinfa ela é produzida aqui na estria vascular. E separando o ducto coclear da rampa vestibular, nós vamos ter a membrana vestibular, que também é chamada de membrana de Heissner. Nesse esquema fica mais fácil de entendermos cada uma daquelas voltinhas da cóclea, né? A rampa ou escala vestibular, escala média e escala timpânica, né? Separada por membranas, né? Aqui a membrana vestibular, o de Heissner, separando da escala média, que é o próprio ducto coclear, né? E a membrana basilar, separando a escala timpânica do ducto coclear. Tá? Vejam que essa porção membranácea está dentro dessa porção óssea, temporal. A porção mais sensível daqui dessa orelha, da cóclea, né? Está aqui no ducto coclear, com escala média. E é o órgão de corte. O órgão de corte é que vão aparecer as células pilosas interna e externa, né? E sobre ela vai aparecer uma membraninha chamada membrana tectória, uma membrana de tecido conjuntivo que se associa
as células de pelo, ou células sensitivas. Ok? Vejam que essas células é que tem a ligação, a sinapse com as terminações nervosas aqui do gânglio nervoso espiral. Ok? Só para aproveitar essa imagem também, o modíolo é todo esse osso e a lâmina espiral do modíolo que ajuda a formar essas voltinhas da cóclea. Aí chama a atenção aqui também, a estria vascular, ela fica na parede oposta, né, de onde está o órgão de corte, é aqui que se produz o líquido, a endolinfa. Ok? Essa endolinfa é jogada aqui dentro do núcleo coclear e vai banhar não só o núcleo coclear, mas toda a porção membranosa dos canais semicirculares, do sacro, do utrículo, estão associadas a isso. Membrana de Reusser separa aqui essas escalas e a membrana basilar aqui também. Okay? O interessante da estria vascular, que é um dos poucos epitélios que é adentrado por capilares sanguíneos. Né? A maioria dos epitélios que vocês aprenderam não é vascularizado. Tá? Só em algumas regiões, como essa daqui, consegue o plasma sanguíneo, o dialisado, líquido intersticial que sai de dentro desse capilar sanguíneo, ele é trabalhado por essas células epiteliais aqui da estria vascular e se transforma na endolinfa, que é jogada aqui dentro do ducto coclear ou rampa média. Veja a espessura aqui da membrana de Reusser, né? A escala vestibular com a escala média, como ela é tão fininha. Por isso, estruturas da orelha é difícil de ser estudada. Conseguir uma lâmina dessa é muito complicado. Todo o conjuntivo está sobre todo o epitélio, aliás, está sobre o tecido conjuntivo, que aqui vai formar um periósteo para o osso modíolo, aqui, ó, formando uma ligação forte. Nessa visão panorâmica, cada uma dessas voltinhas, certo? Nós vamos ter essas três porções correndo: a escala vestibular, a escala timpânica e a escala média. Aqui, o órgão de corte com as células pilosas, né, as células sensoriais, e sobre essas células pilosas a membrana tectória dentro da cóclea. Se nós darmos uma examinada, isso aqui é figura de livro também, escala vestibular, escala média, escala timpânica, órgão de corte. Tá? Aqui a estria vascular, tá? E aqui é onde estão as células sensoriais, pilosas, internas e externas. A informação principal da decifração dos sons, né, vem das pilosas internas. As externas amplificam essa decifração do som. Na verdade, é uma transdução, porque aqui está vibrando líquido. Essa membrana pega sobre essas células pilosas internas e pilosas externas e gera o impulso nervoso que é levado até o sistema nervoso central. A porção que inerva é a porção do nervo coclear. Né? O nervo coclear, ele forma um gânglio nessa região, que é o gânglio espiral. Cada uma dessas formações mais basófilas que vocês estão observando aqui é o pericárdio de um neurônio, né? Cujo projeções, né, ou axônios, estão aqui para chegar até as células pilosas, essa região. Lá são corpos de neurônio, seu núcleo, nucleolo, né, com seus axônios,
certo? Formando o nervo coclear. O gânglio é o gânglio espiral, o nervo é o nervo coclear. Bom, vamos dar mais uma, já que a nossa aula é mais de histologia, vamos explicar um pouquinho melhor sobre as células dessa região. O ducto coclear, com a rampa média, onde está o órgão de corte, onde estão as células pilosas. Pilosas externas, né, são cerca de 12.000, com até 300 estereocílios, né, mas sem cinetocílio, diferente do que tinha lá no trículo e no sáculo. Disposto em fileiras, nesses cinetocílios, né, em forma de V, em forma de W, fazendo contato com a mielotectória. As pilosas internas já são menos, tá? Embora seja mais sensitiva, são as principais responsáveis por gerar o estímulo, que se traduz como som no sistema nervoso central. Elas também têm seus estereocílios. E para sustentar esses dois tipos de células sensoriais, nós temos as células de sustentação. Essas células, elas, conforme alguns estudiosos vão localizando-as, conforme as técnicas que empregam, vão dando seus nomes. Alguns deram o nome de pilares, células falângicas, ou de Deiter, células limitantes, células de Hansen, de Claudia, de Butcher. Então, essas células estão tudo por aqui. Algumas alcançam a porção mais superficial, outras estão na porção mais basal, né? De Zenck, de Claudio, né? A falange. E conforme a região que ela está, receberam um nome. São células que estão aqui para dar suporte, tanto para as pilosas internas quanto para as pilosas externas. Tá? Aqui tem uma figura um pouco mais exemplificada nessa região. Células de sustentação, pilosas externa, pilosa interna, e tem contato com aqui a membrana tectória. Essa membrana tectória, quando o líquido é movimentado dentro do ducto coclear ou pela pele linfática, esses estereocílios tocam aqui a membrana tectória para se produzir os efeitos, o geral impulso nervoso, que é levado até o sistema nervoso central. Ok? Então, por isso, muitos desses estereocílios são colocados em forma de W, né, em forma de V, como se definisse um som, né, sobre esses estereocílios. Então, isso aqui é uma varredura dessa porção apical das células pilosas, mostrando como estão dispostos os estereocílios para detectar os sons. A inervação dessa região, o gânglio coclear, nervo coclear, aqui serve a cóclea, e o nervo vestibular serve toda a região do vestíbulo, tá? Os canais semicirculares, cóclea, sáculo e o trículo. Bom, essa é uma passagem rápida histológica sobre orelha na sua visão, orelha externa, média e interna. Agora, para finalizar, um pouquinho de embriologia para sabermos de onde vêm essas estruturas. Para isso, nós temos que recordar um pouquinho sobre a embriologia da cabeça e pescoço. Nessa região, nós vamos ter projeções de tecido conjuntivo mesenquimal, né, que corre de posterior para anterior, já que nós somos um tubo, né? Somos um cilindro. Então, o crescimento na cabeça se dá de posterior para anterior, formando o que nós chamamos de arcos branquiais. Arcos branquiais nada mais são do que o mesênquimo em proliferação. Tá? Entre um arco branquial e o outro vai formar um sulco, uma depressão do lado externo, e vai formar uma bolsa, que também é uma depressão do lado interno. Do lado externo
Nessas regiões nós vamos ter um epitélio de origem ectodérmica e do lado interno um epitélio de origem endodérmica. Então, de onde vêm as estruturas que nós mencionamos da orelha? Vamos começar. O martelo bigorna vem de uma cartilagem, chamada cartilagem de Meckel, do primeiro arco branquial. Né? Martelo bigorna. E o estribo vem já do segundo arco branquial. É a cartilagem oide ou de Reitscher. Tá? Se nós examinarmos um embrião em desenvolvimento, durante o crescimento da cabeça, o desenvolvimento da cabeça, né? Olha lá, de posterior para anterior, vai surgir proliferação do mesênquima. Mesênquima é tecido conjuntivo embrionário. Ok? Olha lá, ele vai crescendo, forma o primeiro arco branquial, segundo arco branquial, terceiro, quarto, quinto, na espécie humana é mais vestigial. Mas, e entre um arco e outro arco vai formando essas depressões do lado de fora e do lado de dentro. Tá? Podemos chamar de arco branquial ou faríngeo, como alguns livros trazem. É a mesma coisa, são sinônimos. Tá? Se nós fizermos um corte histológico, né, nessa região mais ou menos aqui, ó, fizermos um corte anatômico, histológico, anatômico, nós vamos ver como é que lá é posterior, vamos fechar aqui pelo anterior. Esse é o primeiro arco branquial, segundo, terceiro, quarto. Cada um dele vai ter um nervo, uma cartilagem, né, própria de cada região, uma artéria própria da região. Né? Enquanto isso daqui é um tecido conjuntivo de origem mesenquimal ou ectomesenquimal, já que é a região da cabeça, do lado de fora vai formar uma depressão, essa fenda aqui, branquial faríngea, e do lado de dentro vai formar a bolsa faríngea, certo? Como o lado de fora nós temos um epitélio ectodérmico, e do lado de dentro vai ser um epitélio endodérmico. Tá? Isso explica muitas as origens dos tipos celulares. Voltando então, o primeiro arco branquial, conforme ele desenvolve, vai formar a cartilagem de Meckel, e na sua porção mais posterior ele vai formar os ossículos, né, o martelo bigorna. Né? E na segunda cartilagem, no segundo arco branquial, a cartilagem de Reitscher, vai formar o estribo de sua porção mais posterior. Então tem um esquema aqui um pouco melhor. Tá? Então, por ossificação endocondral, aparece o martelo, aparece a bigorna, e aqui o estribo. Então, martelo e bigorna, primeiro arco branquial, através da cartilagem de Meckel, e o estribo aqui do segundo arco branquial. Okay? Bem, essa é uma porção geral. Agora, e a orelha interna, a externa, média, as outras estruturas, de onde vem? Bom, a orelha interna, ela surge a partir de um epitélio ectodérmico, ou ectoderma simplesmente, né? Na região cutânea da cabeça, da região do romboencéfalo, quando estamos desenvolvendo a cabeça. Ali vai surgir um placódio, chamado placódio óptico, né? É um aglomerado de células que vai formar uma fosseta, uma depressão, e vai formar uma vesícula óptica ou otocisto. Vai formar como se fosse um cisto. E essa vesícula óptica, de origem então ectodérmica, tá? É que vai surgir a porção epitelial do trículo, do sáculo, os canais semicirculares, né, os ductos semicirculares, ducto e sáculo linfático, cóclea e o gânglio vestibular. Então veja quantas estruturas vêm aqui do ectoderma, dessa região do romboencéfalo. E a orelha externa, o pavilhão auricular, o meato acústico externo, vem do primeiro sulco branquial.
do ectodermo. E a orelha média, onde está a cavidade timpânica e a trompa auditiva, da primeira bolsa faringiana, né? Ou ectodermo. Nessas duas figuras aqui dá para ter noção. Vamos começar primeiro da orelha média e externa. Veja, aqui nós estamos do lado de fora, né? Há uma fenda, essa fenda vai aumentando, formando o meato acústico externo. Está entre o primeiro e segundo arco branquial. Tá? Do lado de dentro tem a bolsa. Essa bolsa, essa depressão, vai formar o que nós chamamos de tubo auditivo. Por isso que ela é interligada aqui à nasofaringe. Ela fica aberta para compensar, como nós falamos, a pressão atmosférica para não dar problema aqui no tímpano, certo? Então, aqui do lado de dentro, nós temos esse epitélio de origem endodérmica, revestindo a tuba auditiva e toda aqui a cavidade timpânica, né, a orelha média, e do lado de fora aqui, o meato acústico externo, revestido por uma pele de epitélio ectodérmico. Tá? Nessa figura aqui reforça o que nós falamos, a tuba auditiva, tá? Que vai estar a nasofaringe, e do lado de fora, o meato acústico externo. Veja que em nenhum momento eles extravasam, são dois epitélios, no meio aqui vai formar o conjuntivo mesenquimal do tímpano, tá certo? Estrutura como tímpano, revestido do lado de cá, epitélio endodérmico, e do lado de fora, epitélio ectodérmico. Bom, e da parte do romboencéfalo. Vamos reforçar essa parte da origem da orelha interna. Aqui, porção do céfalo, do tepto, do romboencéfalo, desenvolvimento. Né? Veja que formou aqui uma porção epitelial que veio dessa estrutura lateral. Né? A parte dos ossículos, nós vimos que vem do conjuntivo, né, de cartilagem ali do primeiro e segundo arco branquial. Né? E aqui vem a parte epitelial da orelha interna, vem desse epitélio ectodérmico da periferia do romboencéfalo. Nessa figura aqui eu acho que está melhor para se explicar isso. Aqui tem uma varredura mostrando aqui um placódio vaginando, né? Aqui ó, o tubo neural para formar o sistema nervoso central. Vejam que existe uma invaginação, um placódio, depois forma uma fosseta dessa depressão. Isso acaba se fundindo, formando uma vesícula óptica. Veja que ao mesmo tempo que está se estruturando, já está formando aqui um gânglio estatoacústico também. Essa vesícula óptica ela vai desenhar cada uma das estruturas, primeiro não, concomitantemente o triclo, depois os canais semicirculares e o sacro, né? Todos desenhados a partir dessa estrutura. Então, para encerrarmos uma visão geral, agora estamos aqui ao lado externo, tá certo? Aqui ao lado de dentro da cabeça. Formou-se aqui a vesícula óptica, ela começa a desenhar o que vai ser aqui região ventricular, região sacral, tá certo? Depois a cóclea, tudo vem desse epitélio ectodérmico daqui da vesícula óptica. Né? É mais ou menos aqui, no 28º dia, desenvolvimento, até se formar completamente. Tudo ao mesmo tempo vão se formando. Alguns de origem ectomesenquimal, o mesenquimal como os ossículos, esse de origem epitelial, as células pilosas, então são de origem do ectodermo da vesícula óptica, tá certo? E as células sensoriais também, tanto da mácula, da crista ampular, né? Também de origem ectodérmica, e depois do final do desenvolvimento, ducto coclear também é formado,
e forma todas as estruturas de origem embriológica.